Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na sexta-feira, primeiro dia da oitava de Natal, dia 26 de dezembro. Hoje a igreja celebra a festa de Santo Estevão, o primeiro mártir cristão. O nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 10, versículos de 22 a 37. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: cuidado com os homens. Eles vos levarão aos seus tribunais e vos açoitarão em suas sinagogas. Sereis levados diante de governadores e de reis, para que, por minha causa, deem testemunho de mim diante deles. Quando estiverem diante deles, não vos preocupeis com o que falar e nem como falar, porque o Espírito do meu Pai virá em vosso socorro e vos concederá uma sabedoria que ninguém vai poder rebater. Todos vos odiarão por causa do meu nome. E assim, muitos de vós também sereis assassinados por causa do meu nome. O irmão vai entregar o seu irmão, o pai vai entregar o seu filho, os filhos se levantarão contra os seus pais, e todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas eu vos digo, quem perseverar até o fim, este será salvo. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente nos é colocado uma situação complicada da nossa fé, das violências que surgem por causa do nome de Jesus. E preste bem atenção que Jesus fala que quando os seus discípulos são levados diante dos tribunais, açoitados diante das sinagogas, por causa do nome dele. Não por causa dos crimes pessoais, não por causa das atrocidades pessoais que eu cometo e que você comete, mas por causa do nome de Jesus. E é muito interessante isso porque quando Maria e José vão apresentar o menino no templo, Simeão, ao carregar o menino, vai dizer: este menino será motivo de contradição para muitos em Israel. Ele vai ser uma pedra de tropeço para muitos. E às vezes nós não compreendemos bem esta palavra. Não compreendemos. Hoje, na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, em plena celebração natalina, a liturgia nos apresenta um ato de violência por causa do nome de Jesus, que foi a morte de Estevão, o primeiro mártir cristão. E ele tem a capacidade de contemplar os céus abertos e ver Jesus, contemplar a presença de Jesus em sua glória. E também será capaz de dizer: Senhor, receba em vossas mãos o meu espírito. Diz o nosso texto que Estevão tinha recebido do Senhor uma sabedoria tão grande que os seus inimigos foram incapazes de rebater, porque ele tinha uma palavra de espírito, uma palavra como o profeta Elias, que era um fogo de espírito, que queimava como um fogo de espírito. Assim era Estevão. Por isso, o primeiro mártir cristão, a primeira testemunha, porque a palavra mártir significa testemunha. O primeiro testemunho dado sobre o nome de Jesus é aqui de Estevão. Então, agora, dentro dessa lógica, nós podemos compreender o conteúdo do evangelho de hoje, mas gostaria de recordar algumas afirmações de Jesus. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Senhor, o Senhor pregou em nossas praças. Senhor, nós participamos da sua ceia, mas mesmo assim o Senhor diz: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que cometeis a iniquidade, porque os batizados podem cometer iniquidades, independente da vocação que assumam. Os batizados podem cometer crimes e iniquidades, e às vezes não por causa do nome de Jesus, mas por causa das suas fraquezas humanas, dos seus desvios de personalidade, dos seus desvios de finalidade. Eles podem cometer crimes horríveis. Todos nós estamos nesta possibilidade. Então, quando nós somos, por exemplo,
instrumentalizados por ideologias, tanto de direita quanto de esquerda, nós somos capazes de matar, roubar, nos corromper, mentir, difamar. Somos capazes de utilizar todos os instrumentos da fé, os sacramentos e tudo que temos para ocultar interesses obscuros, porque estamos guiados por uma ideologia. E o Evangelho não é uma ideologia. A pessoa de Jesus não é uma ideologia. De tal modo que aqueles que mataram Jesus diziam que estavam prestando um culto a Deus. Mais vale que um só morra por causa de todos do que toda a nação seja destruída. Aqui está uma ideologia perigosa. E quando o Evangelho é instrumentalizado tanto por ideologia de direita quanto por esquerda, nós ferimos a fraternidade. Nós ferimos a misericórdia. Nós instrumentalizamos o Evangelho. E às vezes por interesses obscuros, como aqueles que Judas também tinha. Porque Judas sentava à mesa com Jesus, comia com ele, comungava com ele, beijava a face de Jesus, mas o traía. Por isso, o Evangelho de hoje é uma advertência muito séria. Cuidado com os homens. Porque os mesmos homens que dão nosso tapinha nas costas, às vezes que nos elogiam, que nos compram com presentes, que nos compram com dinheiro, às vezes serão eles mesmos que vão nos levar diante de tribunais e diante de sinagogas, não por causa dos nossos crimes pessoais. Não por causa dos nossos crimes pessoais, mas por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus. Às vezes até por causa dos sacramentos as pessoas nos difamam, as pessoas nos perseguem, porque negou o batismo por causa disso, porque negou o matrimônio por causa disso, por causa disso, por causa disso. Mas a pessoa não estava vivendo bem. E não havia modo próprio para oferecer os sacramentos. E assim, cuidado com os homens. Porque aqueles mesmos que estão gravando, aqueles mesmos que estão aplaudindo, aqueles mesmos que estão ali no meio de uma massa, incentivando tudo ali, serão os mesmos que vão puxar o tapete. Serão os mesmos que vão nos levar diante dos tribunais para serem julgados e açoitados diante das sinagogas. Por causa do meu nome. E essa palavra deve ficar muito séria, por causa do meu nome. Porque para todos aqueles que levam uma vida de corrupção, todos aqueles que levam uma vida de mentira, todos aqueles que levam uma vida falsa, todos aqueles que estão em busca de outros interesses, Jesus será uma pedra de contradição. E Jesus sempre foi e sempre será uma pedra de contradição para mim e para você quando nós estamos desviados da finalidade, quando nós estamos com uma vida oculta e não mais que serve ao Senhor. Agora, se foi por causa do nome de Jesus, se a perseguição veio por causa de Jesus, aquilo que Jesus vai dizer, vós matais os profetas, e depois vão edificar para eles túmulos suntuosos, porque perceberam que cometeram um erro. Quantas e quantas vezes os homens e as mulheres da igreja tiveram que se penitenciar, tiveram que pedir perdão por causa do erro que cometeram naquele momento histórico, porque não tinham olhos para discernir e nem coração para discernir. E Jesus continua, quando isso acontecer, não vos preocupeis com o que falar ou deixar de falar. O Espírito virá em vosso socorro. Ele vos dará a palavra forte. Mas, porém, vós sereis odiados por muitos, e muitos serão assassinados por causa de mim. E aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos, porque a vida cristã é uma batalha. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje agradecidos ao Senhor, estou deixando a Guatemala, de rumo ao meu Brasil. E saio daqui com um coração cheio de gratidão e de carinho por um povo que me acolheu, um povo que cuidou de mim, que me alimentou, que me orientou, que teve paciência. Muitas graças a meus irmãos de Tiquimula, hasta pronto, e a meus irmãos de Brasil, a missão continua. Estamos chegando. Muito obrigado a todos, paz e bem, um feliz e abençoado Natal, estaremos juntos. Até amanhã, se Deus quiser.